Vamos lá, vamos lá. Estamos chamando mais seguidores. Boa noite. Grande Wilson. O primeiro a entrar na live aí. Vamos lá. Boa noite, Wilson. Vamos bater um papo aí a respeito de emagrecimento que a gente programou aí para a live de hoje, né? Então, eu acho que é um assunto... O que a gente observou, né? Isso aí eu digo com base nos pacientes que a gente atende, com base no nosso círculo de amizade, as pessoas que a gente tem relação aí, o que a gente vê acontecendo na mídia, né? Então, a gente vê que, assim, a coisa caminhou em dois sentidos no processo dessa pandemia aí. Então, teve gente que foi notório que passou a olhar um pouco mais a questão da alimentação, né, que conseguiu melhorar os hábitos dentro de casa e fazer uma alimentação mais limpa, longe de agrotóxico, de enlatado, de embutido e tal. E já a gente vê também que houveram muitas pessoas aí que desandaram por completo, tanto em termos de atividade física, quanto na questão do sono, né, e principalmente na questão alimentar, o que levou ao ganho, né, ou até mesmo ao reganho de peso aí. E a gente tem visto agora chegar aqui na clínica cada vez mais pessoas insatisfeitas aí com o resultado final desse processo pandêmico, ou seja, onde tiveram um ganho extremo de peso, né, e agora tentando correr atrás do prejuízo. Então a gente quis abordar um pouco essa questão através da live de hoje, no sentido de como encarar essa questão aí, se houve um estrago ou se houve algum ganho de peso, né? Como trabalhar isso daí daqui para frente, daqui por diante, tendo em vista que a gente tem uma perspectiva aí de reabertura dos serviços de saúde, das academias, né? E a coisa vai ficar mais tranquila em termos de retomada aí para a gente poder entrar na rotina novamente, né? Então eu acho que assim, quando as pessoas chegam querendo emagrecer aqui no consultório, primeiro que eu acho que o emagrecimento ele tem que ser voltado à perda de gordura. Não adianta eu emagrecer fazendo a pessoa desidratar ou queimando massa magra, por exemplo, né? O emagrecimento ele tem que estar calcado em cima da perda de gordura, né? Oxidar gordura. Oxidar gordura é um processo que envolve várias fases, né? Então eu acho que a primeira coisa é a gente trabalhar a questão inflamatória. A gordura por si só ela já é um tecido altamente inflamatório, né? A gordura gera inflamação no corpo, tanto que se você pegar um indivíduo obeso, o grande obeso, o obeso mórbido, a gente considera ele um organismo inflamado, né? E muitas vezes, para esse perfil de paciente, a gente pode instituir o melhor dos melhores tratamentos em termos de emagrecimento, que dificilmente a pessoa vai ter uma boa resposta, né? Muitas vezes a gente vê assim que o paciente até vem de outros tratamentos sem resposta. Por quê? Porque muitas vezes o que eu preciso inicialmente é trabalhar a redução do padrão inflamatório, né, para depois a pessoa poder responder ao tratamento que está sendo oferecido, né? E nesse sentido, tem muita gente, inclusive eu gosto de atuar nessa linha também, de oferecer uma espécie de detox para a pessoa, né? E a gente pode lançar a mão aí de recursos como ozonioterapia, laser terapia, uso de óleos essenciais, dieta à base de vegetais crus, né? Uma alimentação orgânica, para a gente fazer uma limpeza desse organismo, literalmente um processo de desintoxicação, reduzir os limiares e os padrões inflamatórios, e aí sim eu vou ter um paciente apto a responder melhor ao tratamento que eu estou oferecendo, né? Então não adianta eu simplesmente querer instituir, quer emagrecer? Então vamos trabalhar um tratamento para emagrecimento. O caminho muitas vezes não é esse, o caminho é muitas vezes trabalhar a redução do padrão inflamatório e com isso, posteriormente, a gente instaura um tratamento de emagrecimento, né? Como que eu
Como que eu trabalho a redução do padrão inflamatório, um pouco mais especificamente, falando dessas medidas que eu acabei de citar aqui? A gente muitas vezes fala, olha, faz uma alimentação à base de vegetais crus por 4, 5 dias, né? E livre de enlatado, de embutido, de industrializado, de farinha branca, de carne vermelha, assim, realmente é uma abordagem bem detox. Não é algo fácil de se realizar, é algo que dá trabalho, né? Você precisa pensar em toda a refeição que você vai consumir. Eu geralmente agrego o uso de óleos essenciais, né? Por exemplo, existe o óleo essencial de orégano que tem uma extrema ação vermicida, fungicida, bactericida. E aí basta a gente pensar nessa questão intestinal, né? A nossa microbiota intestinal, ela é responsável por absorver nutrientes, né? E a produção de imunoglobulinas, o processo imunomodulatório, toda a competência imunológica do meu organismo, ela parte da boa aptidão dessa microbiota intestinal. E aí eu tenho que ter em mente o seguinte: muitas vezes quando chega algum nutriente no meu intestino, vai tudo para bactéria ruim e para parasita. E as bactérias boas mesmo ficam com quase nada. Então essa proposta de desintoxicação é inclusive para a gente fortalecer essa microbiota intestinal. Por quê? Porque quando eu tenho um processo de oxidação de gordura, isso é um processo que envolve várias fases. Queimar gordura não é chegar lá e destruir a célula de gordura. Oxidar gordura envolve várias fases. E o final desse processo de oxidação de gordura é a microbiota intestinal que vai viabilizar. Então eu tenho que ter um intestino apto com uma microbiota saudável, né? Esse é um outro ponto de abordagem. Então tem muita gente que chega no consultório, mulher, que em geral tem mais problema com constipação, fala, não, para mim o meu intestino funciona a cada 4, 5 dias, mas é normal, isso não é anormal para mim porque eu sempre fui assim. Eu falo, não, então você sempre foi anormal, porque isso não é para ser normal em nenhum ser humano, né? A microbiota intestinal bem fortalecida, bem instituída, respondendo bem, né? Não só no quesito imunológico, mas em termos de absorção de nutrientes, ela tem que funcionar pelo menos uma vez por dia, né? Esse é o padrão correto que a gente espera de um hábito intestinal rígido, né? Outra coisa que eu gosto de comentar com os pacientes é que assim, a pessoa está buscando um emagrecimento, será que o metabolismo dela está funcionando a ponto de gerar queima de gordura? Né? Eu preciso de um metabolismo que funcione, né? E a gente vê exemplos aqui no nosso dia a dia de pessoas que falam assim, não, meu metabolismo ele sempre foi lento, é o normal. Né? E assim, basicamente, a gente tem o metabolismo calcado em cima de um quarteto-chave que seria testosterona, ferro, tireoide e vitamina D. Nem sempre isso precisa estar dentro da normalidade. Isso pode muitas vezes estar otimizado frente ao objetivo que a gente tem, né? E aí, assim, eu ajustando isso tudo, eu consigo colocar o metabolismo da pessoa para funcionar e o processo de queima de gordura vai começando a ficar mais fácil de ser realizado, né? Até porque se o metabolismo funciona bem, eu não só vou conseguir aumentar esse potencial de queima de gordura, mas eu vou ter também um padrão oxidativo menor, eu vou oferecer mais disposição para o meu paciente, né? Uma taxa metabólica mais efetiva, uma melhor libido, um sono mais reparador, ou seja, a pessoa ganha em todas as esferas do dia a dia, né? É como se a gente tirasse a pessoa do banco de reserva e pusesse para dentro do campo para jogar. Né? Então eu acho que assim, ganha-se em todas as esferas. Isso vai um pouco na contramão do que a gente viu até então na medicina, por parte principalmente dos endocrinologistas, né? Quer emagrecer? Então sibutramina, fepramona, femproporex. E aí eu pegava um medicamento desse e colocava em cima de um metabolismo desorganizado, né? Então assim, num primeiro momento, em vigência do tratamento, eu até consigo algum resultado, mas depois a bagunça ela é maior ainda, né? Então dificilmente a pessoa consegue sustentar esse resultado, né? Então eu acho importantíssimo trabalhar essa questão metabólica.
e principalmente questão hormonal também, né? Eu acho que é legal a gente colocar um pouco da ótica médica, principalmente testosterona, que a gente cresceu ouvindo que testosterona é um hormônio do homem, e a mulher ela também tem testosterona, e as funções que a testosterona exerce no corpo da mulher são exatamente iguais às funções que ela exerce no homem, né? E uma dessas funções é a produção de calor. Se você pegar comparativamente o homem com a mulher, o homem ele tem 1,5 grau, 2 graus de temperatura corporal a mais que a mulher, por conta da própria testosterona. Essa produção de calor, que não deixa de ser um efeito termogênico, facilita a queima de gordura, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem testosterona nenhuma no corpo, testosterona zero, e isso acontece muito com mulher que usa anticoncepcional, ela pode emagrecer, sem dúvida nenhuma, mas muito provável que ela perca massa magra, que ela perca líquido, dificilmente ela vai otimizar uma boa queima de gordura sem testosterona, né? Então a coisa também passa pela questão hormonal, ou seja, são várias peças que a gente tem que emoldurar, né, e atingir um equilíbrio entre esse cenário todo, justamente para a gente conseguir otimizar o funcionamento do metabolismo. E é lógico que depois a gente vai agregar algumas ferramentas de emagrecimento, mas o principal é essa atividade metabólica em dia, né, ocorrendo de maneira eficiente. Outra coisa que me perguntam muito, você é a favor do jejum intermitente? Jejum intermitente funciona? Eu não tenho fome de manhã, eu fico sem comer, já aproveito e emendo um jejum, o que você acha disso? Eu acho que assim, o jejum ele pode ser usado como uma ferramenta coadjuvante no processo de emagrecimento. Uma vez que você realiza aí 12, 14, 16 horas de jejum, invariavelmente você vai estar com uma ingestão calórica diminuída, obviamente, né? E isso vai resultar em um déficit calórico que muitas vezes pode te levar ao emagrecimento. O problema é a qualidade desse emagrecimento. Por quê? O jejum prolongado, fisiologicamente, eu tenho insistido nessa questão, fisiologicamente o jejum ele é uma forma de estresse para o organismo. E cada vez que eu tenho um agente estressante ali na gestão metabólica, eu vou ter liberação de cortisol. Qual que é um dos papéis do cortisol? É a queima de massa magra. Cortisol ele é um hormônio catabólico. Então, se eu tenho cortisol sendo liberado numa quantidade maior e eu tenho em vista que ele é um hormônio catabólico, obviamente ele vai brigar com a testosterona, que é um hormônio anabólico. Um está sempre em contraposição ao outro. Então, se o meu cortisol sobe e minha testosterona cai, como é que eu vou gerar produção de calor, né, para ter uma eficiente queima de gordura? É um pouco difícil essa questão, né? Testosterona alta, a Tânia está perguntando aqui. Um abraço, Tânia, para você, para o Cezinha. Testosterona alta na mulher pode dificultar o emagrecimento? Não, em geral só facilita o emagrecimento, a não ser quando essa testosterona alta ela se deve a uma reposição exógena, ou seja, se a mulher está repondo de alguma maneira a testosterona e a testosterona sobe num limiar muito alto, ela pode de certa maneira causar uma certa retenção de líquido. E aí, logicamente, o funcionamento do metabolismo vai ficar mais lento e a pessoa começa a apresentar uma dificuldade maior na perda de peso, não só na perda de peso, mas por consequência na perda da gordura, que é o principal que a gente objetiva, não é a perda de peso na balança, é a queima de gordura. Principalmente aí para quem treina, até comentei hoje com um paciente aqui no consultório, né? A gente, todo mundo que tem a atividade física aí como rotina do dia a dia, obviamente a pessoa quer um ganho de massa magra e uma perda de gordura, isso não é novidade, todo mundo quer isso, né? Assim como quer melhorar o desempenho, a performance do próprio treinamento, né? Então eu acho que se a gente está procurando melhorar a performance, auxiliar esse processo de emagrecimento aí, testosterona é uma peça-chave,
mas logicamente sempre dentro de um equilíbrio. E quando a gente fala testosterona alta, testosterona baixa, a testosterona pode, como um subsídio aí termogênico, facilitar a queima de gordura, eu tenho que ter em mente também o seguinte, existe um eixo de produção da testosterona, existe aquela testosterona que eu conservo em estoque, armazenada, existe aquela que eu mobilizo a nível celular e existe todo um eixo de descarte dessa testosterona. Então se a pessoa chega no consultório e me fala, esse período de pandemia aí eu passei por uma irregularidade total dos meus hábitos, ganhei peso, estou com um sono super irregular, estou com um estresse altíssimo, o que eu vou esperar? Um descarte alto, né? Assim como o contrário é verdadeiro também. Se a pessoa fala, não, eu consegui regularizar meus hábitos, eu estou dormindo melhor, eu estou me alimentando melhor, eu limpei minha dieta, tá? O que eu vou esperar? Uma produção boa e um descarte baixo, né? Então tudo isso influencia. Vou aproveitar aqui e entrar na dúvida do Wilson a respeito da cafeína. A cafeína ajuda na queima de gordura? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque envolve a produção de calor no corpo. Ela tem a propriedade termogênica, né? Assim como a gente estava falando da testosterona, a cafeína também tem uma propriedade termogênica bem bacana. O que acontece? Muitas vezes, que nem eu estava falando da relação do cortisol com a testosterona, né? Cortisol tem que ter em mente que ele é um hormônio catabólico. Se ele aumentar, ele diminui a testosterona. Um dos fatores que leva ao aumento do cortisol, como a gente citou aqui, é o jejum prolongado. E tem um jejum que a gente não consegue fugir dele, né? A grande maioria das pessoas, que é o período noturno de jejum, né? Então, qual que é o habitual? Eu ter o meu pico de cortisol no início da manhã. Tanto que se a gente solicitar exame de cortisol sérico, todos os laboratórios vão passar a orientação para que se colha esse exame antes das 8 da manhã, justamente para pegar o pico de cortisol, né? E aí o que acontece? Se você pegar um termogênico à base de cafeína, a gente vai ler no rótulo quase que sempre que a recomendação é para que se use uma dose no início da manhã em jejum e outra no meio da tarde ou no pré-treino, se for o caso. Só que de manhã, muitas vezes eu vou pegar um cortisol que já está alto e vou tomar uma cafeína em jejum, eu vou aumentá-lo mais ainda. E aí se eu tiver um pico considerável de cortisol, eu não vou conseguir subir minha testosterona. Ou seja, eu vou promover apenas efeito catabólico, né? Dificilmente eu vou mexer na gordura. Então eu acho que quando a gente objetiva essa relação de perda de gordura, ainda mais tendo em vista a atividade física, a questão do treinamento, como a gente falou, todo mundo quer melhorar a performance de certa maneira, né? Então eu tenho que ter em mente que não basta eu queimar massa magra, ou seja, eu tenho que melhorar a minha relação peso-potência. Como é que eu melhoro a relação peso-potência? Trabalhando no organismo aquilo que todo mundo objetiva, que é a melhora da massa muscular e a diminuição dos índices de gordura. Dá para trabalhar tudo isso ao mesmo tempo? Dá. Hoje é possível, né? Por muito tempo a gente imaginou, não, vamos pegar o exemplo aí dos fisiculturistas que eles trabalham um período de ganho muscular, né? E quando eles entram numa fase chamada pré-contest aí perto da competição, eles começam a reduzir o percentual de gordura. Só que o que a gente viu ao longo do tempo aí? O ganho no período de hipertrofia, ele traz muita gordura associada. E depois, para você limpar essa gordura do organismo, muitas vezes a massa magra também vai embora. Então hoje a gente prioriza sempre um ganho muscular seco, livre de gordura, né? Que é justamente o que vai melhorar a minha relação peso-potência. É o que vai me permitir ter mais disposição durante o dia, ter a taxa metabólica funcionando melhor e é o que vai me dar uma composição corporal mais dentro daquilo que eu quero, né? O Danilo agora tá perguntando se a testosterona reposta através do gel transdérmico pode diminuir a produção natural. Essa é sempre uma preocupação quando a gente fala de reposição hormonal, né? E eu manipulando ou emoldurando essa questão hormonal, eu não posso inibir a minha própria produção? Pode, né? Em geral, isso praticamente não existe quando se trata do gel transdérmico ou do gel bioidêntico, como seria, né, o nome correto. Do que se trata? É um hormônio que você manipula na apresentação de creme ou pomada e ele chama bioidêntico porque, em tese,
ele tem a estrutura molecular dele idêntica ao hormônio que você já produz. Então o corpo ele não tem a capacidade de enxergar como algo que está vindo de fora, né? Isso basicamente não inibe a produção endógena, a própria produção do nosso corpo, né? Lembrando que existem aí uma série de peculiaridades, né, que mudam de indivíduo para indivíduo. Então, eu acho que sim, caso a caso deve ser analisado, mas de uma maneira geral, a reposição bioidêntica não inibe a própria produção do organismo, que pode inclusive ser estimulada durante o uso de qualquer creme transdérmico, tá? O Cristiano, grande abraço aí, Cris. Tem muita gente que fala, só consigo treinar em jejum, ou então eu não tenho fome de manhã. Isso pode depor contra a minha testosterona? Pode, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho o seguinte, você vai treinar em jejum? Perfeito. Por quê? Mantenha o treino de baixa a moderada intensidade. Por quê? Porque a gente sabe que nessa zona de intensidade, o meu combustível prioritário não é o carboidrato, e sim é a gordura, tá? Então seria uma sessão de treinamento que tende a otimizar minha queima de gordura, tá? Então manda bala, treina em jejum. Até porque quando o pessoal treina muito cedo, né, é difícil você ter fome logo cedo, né? Então é muito comum, eu pergunto para o paciente aqui, você costuma comer alguma coisa antes de treinar? Ele fala, putz, eu nem acordo com fome, nem dá tempo de comer, eu como uma banana e vou para o treino. Falou, mas o combustível que você vai usar para treinar é o glicogênio muscular, que vem da ingestão de carboidrato. E essa reserva de energia, ela precisa ser pré-armazenada de 4 a 6 horas antes do treino. Então, se você vai treinar no início da manhã, qual que é a refeição mais importante que existe como pré-treino? O jantar. E o jantar ele tem que ter carboidrato, entendeu? Por que existe essa questão de tirar o carboidrato à noite para emagrecer? Porque antigamente se acreditava que o GH liberado em maior quantidade à noite, o GH, o hormônio GH, né, o hormônio do crescimento, se ele fosse liberado numa quantidade maior no período noturno, ele poderia otimizar a queima de gordura. Hoje a gente sabe que não, porque você tirar o carboidrato da noite faz você não ter a ação da insulina no corpo. E a insulina, como briga com o GH, né, se você não tem a insulina circulando, você consegue liberar um pouquinho mais de GH. Só que essa liberação maior de GH no adulto não chega a ser suficiente para representar uma queima efetiva de gordura. Então, essa questão de tirar carboidrato da noite, ela vem caindo por terra ano após ano, estudo após estudo. Por quê? Se eu treinei no período da noite, qual que é a minha principal demanda no pós-treino? Reparar estoque de energia. Meu corpo não sabe se eu vou sair correndo para treinar de novo, se eu vou ter alguma outra atividade física. Ele sabe que baixou o estoque de energia e eu vou precisar repor aquilo. Como que eu reponho? Carboidrato. Então a minha primeira necessidade no pós-treino é sempre o carboidrato, para reparar estoque de energia. O carboidrato no pós-treino ele não vai te engordar, ele vai subsidiar estoque de glicogênio muscular. Qual que é a segunda necessidade que eu tenho no pós-treino? O reparo muscular, esse sim depende de proteína. Então o correto no meu pós-treino seria ter a ingestão dessas duas frações, carboidrato e proteína, tá? Tem muita gente que fala, putz, mas no pós-treino eu tenho medo, tal, então eu costumo usar só proteína. Muito bem, o organismo ele vai pegar boa parte dessa proteína para reabastecer o estoque de energia e a musculatura vai ficar descoberta. Então, quer dizer, não resolveu o problema, né? Então, de uma maneira geral, grande abraço, pessoal do Guarujá também, acompanhando. Então, de uma maneira geral, o que acontece? Se eu treinei à noite, eu vou precisar repor estoque de energia através do carboidrato. Se eu vou treinar de manhã, a minha principal refeição é a noturna e eu preciso pré-abastecer esse estoque de glicogênio. Ou seja, o carboidrato, basicamente hoje a gente não exclui mais o carboidrato do período noturno, né? E a gente exclui sim no período da manhã. Agora, se você vai fazer uma atividade em jejum, em geral de baixa a moderada intensidade, que prioriza não só a queima do glicogênio muscular, mas prioriza a queima de gordura, você pode treinar em jejum? Pode, sem problema nenhum.
Até como exemplo pessoal, eu costumo treinar em jejum de manhã todos os dias. Agora, lógico, você está passando ali de 40, 50 minutos de treino, tem a perspectiva de continuar treinando, né? Aí você vai precisar de uma reposição de carboidrato para dar subsídio para essa reserva, senão aí você vai entrar num processo catabólico muito grande e aí já não vale a pena, né? Tem uma pergunta da Etienne, que ela tem muita fome de manhã, mesmo que tenha jantado muito bem no dia anterior e que esteja acordando, por exemplo, 5 horas para treinar. Por que algum guess aí do porquê que isso acontece? Em geral, a gente precisaria pesquisar um pouco a situação do teu perfil metabólico, porque se na realidade você tem um perfil catabólico, que a gente chama, né? Tem muito paciente que às vezes vem, ao contrário do que a gente está abordando aqui, que é o emagrecimento, a queima de gordura, tem muito paciente que às vezes procura a gente buscando hipertrofia. E muitas vezes eu costumo falar, a gente vai sim procurar sinalizar aí o máximo de vias metabólicas envolvidas com o processo de hipertrofia, mas muitas vezes, antes de você pensar em hipertrofia, pensar efetivamente no ganho muscular, é muito importante você evitar a perda, né? Ou seja, tem gente que vai dormir e às vezes acorda 1 kg mais leve, 1,5 kg mais leve, né? Porque tem uma demanda energética muito alta. Então, às vezes, nesse caso que a pessoa tem muita fome ou tem um metabolismo muito acelerado, é algo que a gente pode pesquisar também. E isso muitas vezes depõe também contra a queima de gordura. Às vezes a pessoa tem uma necessidade aumentada em termos de fome, né? E ela não está se alimentando da maneira que o organismo dela precisa para desempenhar um bom treinamento, por exemplo, ou para subsidiar a parte muscular e otimizar a queima de gordura, que é o que todo mundo quer, né? Então precisa avaliar caso a caso aí o que está acontecendo com o teu metabolismo para te dar tanta fome de manhã, tá? E aí justamente traçando um paralelo com relação a essa questão do emagrecimento, o que a gente vê na maioria das pessoas? A pessoa fala, não tenho fome de manhã, consigo até treinar e voltar em jejum sem comer nada, né? Almoço consigo controlar bem, mas à noite... Então a gente vê que tem muita gente com problema de fome exacerbada no período noturno, né? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro, distribuir melhor essa demanda calórica aí ao longo do dia e aí, de repente, usar alguns recursos coadjuvantes para tentar segurar essa fome noturna, né? Então, existem sacietógenos, inibidor de apetite, e aí você tendo um metabolismo regulado, otimizado, funcionando bem, você pode usar diversas ferramentas que se encontram no mercado hoje como forma de auxiliar esse processo de emagrecimento, né? Hoje o que a indústria farmacêutica mais produz são ativos na linha do emagrecimento. Então você tem termogênico, queimador de gordura, sacietógeno, desabsortivo, anorexígeno, tem os de ação central, tem os de ação periférica, né? Então, assim, as opções são infinitas. A gente pode usar basicamente todas elas desde que se avalie o perfil metabólico de cada um e que se faça as correções necessárias para que eu tenha um metabolismo funcionando de maneira plena, eficiente. E ali, em cima daquela condição, eu vou agregar algumas ferramentas coadjuvantes dentro do que eu estabelecer como prioridade, né, para aquele perfil metabólico, né? Um abraço para Camila, nutricionista, acompanhando a gente, né? Se quiser dar alguma dica de nutrição, fica à vontade, Camila. Mas é isso aí. Então eu acho que são várias essas nuances que a gente vê, né? E que às vezes a gente tende sempre a generalizar ou achar uma fórmula. Mas eu acho que a grande sacada quando se fala em emagrecimento é a gente buscar o que funciona bem para cada organismo. Isso acontece, por exemplo, com um tratamento dentro do segmento hormonal, que é o que a gente vê aqui no consultório. A pessoa fala, uma vez que eu regulei essas vitaminas, esses minerais, a parte hormonal tal, eu posso ficar tranquilo? Eu falo, não. Por quê? Porque a gente vive num ambiente extremamente nocivo, extremamente tóxico. Você respira ar poluído, você consome água cheia de metal pesado, entra enlatado, embutido, industrializado na alimentação, entra agrotóxico, entra acidulante, estabilizante, corante, farinha branca, né? O próprio sono muitas vezes é irregular, o hábito intestinal às vezes é irregular.
produto químico em contato com a pele o dia inteiro. Agora, em época de pandemia, está todo mundo consumindo álcool gel de maneira excessiva, cloro, água sanitária, sabonete que a gente usa, 60% dele é à base de petróleo, creme dental à base de petróleo, desodorante lotado de alumínio. Então a gente vive num contexto extremamente tóxico, né? Então não basta ter a fórmula milagrosa, basta a gente conseguir entender o que funciona de maneira mais saudável para cada um, né? Organizar o metabolismo e entender que as vitaminas, os minerais e a parte hormonal sofrem muita oscilação com essa toxicidade a qual a gente é exposto, a qual a gente é submetido, né? Isso precisa de uma eventual correção para o metabolismo continuar funcionando bem, né? Continuar gerando queima espontânea de gordura, continuar me dando disposição, me dando um sono mais reparador, né? E aí, tendo isso de maneira bem equalizada, a gente pode auxiliar o processo de emagrecimento aí com uma série de ferramentas que vão desde a dieta até o que a própria indústria farmacêutica produz e nos dá a opção de trabalhar hoje em dia, né? Se a gente pegar assim, bem pelo quesito, pela parte mais natural, vamos dizer assim, longe dos agentes químicos aí, dos agentes alopáticos industrializados, a gente vê que até a questão alimentar, longe de toxina, de industrializado, pode facilitar muito esse processo. Por quê? Porque cursa com aquilo que a gente comentou no início da nossa conversa aqui, que é a redução do padrão inflamatório. Então, cada vez que eu consigo eliminar farinha branca, toxina, agrotóxico, metal pesado, né? Volto a falar da água aí, fazendo um parênteses na questão do metal pesado, né? Tentem se livrar aí de panela de alumínio, do consumo de uma água inadequada que tem metal pesado na forma, né? Desodorante aerosol hoje eu considero aí um dos agentes mais nocivos que a gente tem, né? Porque você dispersa uma quantidade absurda de alumínio no ar e você inala aquilo, a absorção por via inalatória é quase que instantânea, né? Sem contar o residual que fica na axila, que é uma região de inúmeros gânglios, aí a absorção é alta também, né? Então o que a gente vê? Às vezes vem gente no consultório, a gente consegue avaliar que o padrão do paciente é de ter todo um cuidado com relação à parte alimentar, mas por outro lado tem todo esse efeito tóxico aí na rotina dele que ele não se dá conta, porque não foi falado, não foi orientado, né? Então usar, por exemplo, um desodorante livre de alumínio, ou hoje em dia tem opções de desodorante vegano, você pode montar o teu próprio desodorante, tem receita na internet, tirar um pouco esse monte de agentes químicos aí que a gente usa o dia inteiro, né? Cloro, água sanitária. Hoje tem opções para você esterilizar a tua casa, por exemplo, com água ozonizada, né? Usar uma água mais alcalina, entendeu? E se livrar um pouco dessas toxinas, né? Isso eu acho que quanto mais a gente tiver ações nesse sentido, mais a gente vai conseguir derrubar o nosso padrão inflamatório. E aí qualquer tratamento que se institua para o emagrecimento, ele tende a ser mais eficaz, né? Então, eu acho que são questões importantes para a gente sair daquela mesmice que se fala o tempo todo aí, de dieta, ou usar esse medicamento ou aquele medicamento. Não, a gente tem que entender o que está acontecendo com o organismo de cada indivíduo, né? E dosar todos esses marcadores aí que a gente tem colocado, e instituir passo a passo essas medidas. Para quê? Porque daí ao longo do tempo a gente consegue chegar em determinados consensos e colocar para a pessoa o seguinte: olha, eu entendo que para você hoje o que dá muito certo em termos de tratamento é a instituição dessas medidas. E aí a gente instaura isso como um tratamento a longo prazo e a pessoa passa aí 6, 8 meses fazendo um tratamento aí que dá resposta, né? E não só propicia uma queda nos índices de gordura corporal, mas que vai contribuir aí para a performance em termos de dia a dia, porque, como a gente citou aqui, quem não quer melhorar a massa magra e perder gordura? Quem não quer melhorar desempenho na atividade física? Mas a performance não é só de atividade física que a gente precisa de performance de vida. Por quê? Porque o indivíduo hoje ele tem que produzir
no trabalho dele, ele tem que dar conta de uma rotina com uma série de atribuições, uma rotina corrida, é casa, é filho, é conta, né? E mais o treino. Então a pessoa tem que estar bem para desempenhar todas essas funções e não só o treinamento, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser pensado e logicamente dentro dessa questão, se o objetivo é reduzir gordura corporal, aí a gente associa as estratégias pensando nisso, né? Hoje existem ativos até fitoterápicos aí, eu gosto muito de usar essa linha natural e tal. Por exemplo, a gente pode tentar otimizar o processo de vascularização da gordura, né? Todo mundo já ouviu falar da tal da enzima que queima a gordura. Funciona a enzima? Não, não funciona. Ou seja, ela até tem um efeito momentâneo, porque ela vai quebrar a célula de gordura, a gordura cai na cavidade abdominal, com o passar dos dias o rim vai fazer a filtração disso e vai eliminar a gordura, né? Esse é o mecanismo de quebra do adipócito, ou seja, da célula gordurosa, por ação das enzimas. Isso funciona? A longo prazo a gente sabe que isso não é sustentável. Por quê? Porque eu não alterei nada o perfil metabólico da pessoa. Eu simplesmente fui lá, degradei aquela célula de gordura que estava lá, e aí a gente vê que com o passar dos meses a tendência é a pessoa voltar a acumular gordura exatamente naquela região, né? Ou seja, não alterei o perfil metabólico da pessoa, né? E aí para um bom resultado em termos de queima, eu preciso mexer nesse perfil metabólico. Hoje, para se ter uma ideia, né, eu até trago essa discussão eventualmente para os pacientes, que quanto maior o grau de treinabilidade, principalmente se você pegar, por exemplo, um atleta, quanto maior o grau de treinabilidade dele, mais eficiente o organismo dele é em queimar gordura. Por quê? Eu tenho visto o seguinte, se eu degradar uma molécula de carboidrato, essa molécula de carboidrato ela vai me gerar 1 mol de energia, tá? Se eu degradar uma molécula de gordura, ela vai me dar de 3 a 9 mols de energia, ou seja, como combustível é muito mais interessante eu queimar gordura do que queimar carboidrato. Qual que é o grande viés nessa história? O nosso corpo não sabe queimar gordura porque ao longo da nossa evolução como ser humano, nós fomos selecionados de maneira que a gente tenha um mecanismo extremamente eficiente para armazenar gordura, não para queimar, né? Porém, por exemplo, no atleta de alto rendimento, como o organismo dele sabe que vai precisar de um caminhão de energia, o próprio organismo já aumenta as estratégias para um recrutamento maior da gordura, né? E a gente tem como induzir o corpo a produzir essa resposta, ou seja, a preferir o consumo da gordura ao invés do consumo de carboidrato. Por exemplo, hoje existem ativos que a gente nomeia ativadores metabólicos. Eles, logicamente, vão induzir o corpo a preferir recrutar gordura do que recrutar carboidrato. Logicamente, você precisa ter uma dieta baixa em carboidrato. Não adianta você induzir o teu corpo a consumir gordura e ficar oferecendo carboidrato para ele, que você bloqueia o processo de queima, né? Mas tem como a gente trabalhar isso. Em geral, o que a gente percebe? Quando a pessoa passa a consumir mais a gordura, ou seja, quando a gente começa a intervir sobre o perfil, sobre o padrão metabólico daquele organismo, tendo em vista que a gordura libera mais mols de energia, a pessoa não só começa a ter uma queima dessa gordura corporal, como ela começa a ter mais disposição durante o dia, né? Ela rende mais no treinamento dela, porque ela está produzindo mais energia, né? E é isso que a gente quer. Então, existe nesse sentido, você pode trabalhar até com aplicação local de ativador metabólico. Isso é possível fazer, mas sempre pensando em mudar, ou seja, melhorar o padrão metabólico da pessoa e não simplesmente queimar momentaneamente uma célula de gordura que depois vai voltar a ser acumulada naquele mesmo local, né? Então, eu acho que tem que levar em consideração esse panorama aí, que ele é mais amplo, ele é mais holístico, né? Bacana. Quem tiver pergunta aí, pode ir mandando. A gente vai tentar responder todas elas. Dentro dessa discussão que é um pouco complexa, o que sobrar de dúvida residual aí, pode depois mandar por direct. A gente vai tentar responder todas elas, né? E eu acho que assim, a ideia não é realmente passar
uma dica, faz isso ou faz aquilo. A ideia é entender o contexto de vida daquele indivíduo. Você treina em que horário? Você treina de manhã? Você treina à noite? Essa atividade que você faz é de baixa intensidade? É de alta intensidade? Se eu pegar um indivíduo, por exemplo, que faz uma atividade moderada no início da manhã, é lógico que a gente vai instituir esse treinamento em jejum. Para quê? Para otimizar a queima de gordura. Tendo em vista que a baixa intensidade prioriza a queima de gordura, a gente vai ter que aproveitar esse ensejo, né? E tentar traçar uma estratégia nesse sentido. Logicamente, o treino de baixa intensidade, ele ao longo do dia, ele não sustenta bons resultados em termos de queima de gordura porque ele não mexe muito com o nosso potencial térmico. Ao passo que um treino de alta intensidade, ele não vai mobilizar muita gordura no momento do treinamento, mas em geral ele vai aumentar frequência cardíaca, temperatura corporal, consumo de oxigênio, ou seja, eu estou produzindo um efeito metabólico no corpo que depois vai perdurar para o restante do dia e também vai contribuir para a minha queima de gordura, né? Então eu acho que assim, esses contextos todos devem ser considerados e aproveitar aquilo que já é habitual do indivíduo realizar, né? E a gente aproveita e traça uma estratégia dentro daquele modelo que para ele vai se adequar bem, né? Quantas vezes a gente já não viu, você vai fazer uma dieta assim, assim, assado, uma dieta completamente enrijecida ali, né? E muitas vezes fora do contexto de vida que aquele indivíduo tem, né? Então a aderência também é uma coisa que é extremamente importante, porque se você vai adotar aquilo para ter um resultado sustentável, né, aquilo tem que ser parte íntegra do teu dia a dia, não pode ser feito com um extremo sacrifício, né? Então eu acho que a gente adotar medidas aí passo a passo a fim de que a pessoa consiga se sentir satisfeita, que ela obtenha resultados, que ela otimize a queima de gordura e que ela possa sustentar esses resultados aí, né? O Danilo está perguntando se a taxa metabólica basal ajuda a não engordar. Obviamente, quanto mais eu aumentar minha taxa metabólica, mais sucesso eu vou ter em queimar gordura. Muitas vezes a gente fala para os pacientes, né, que chega num ponto que a gente tem muito aquela ideia fixa de tudo que a gente já ouviu lá atrás, que o treinamento aeróbio ele é muito mais efetivo para secar, ao passo que o treinamento resistido, a musculação, tal, ele é mais eficiente para o ganho muscular, né? Isso também é um outro tema que já caiu por terra, né? Por quê? Porque a gordura ela é praticamente um tecido morto, ela não recebe um aporte adequado de sangue, ela não recebe um aporte adequado de oxigênio, ela produz um processo inflamatório no nosso organismo e ela não cursa com nenhuma demanda energética. Ao passo que se você comparar ela com o músculo, por exemplo, tecido muscular, para começar que a gordura é amarela, o músculo é todo vermelhinho, porque o músculo recebe muito sangue, junto com o sangue e oxigênio. Então a demanda energética, o músculo ele produz calor no corpo, ele precisa de uma temperatura corporal maior para se sustentar. Então, metabolicamente, você tem dois tecidos extremamente distintos. Se você pegar, por exemplo, um fisiculturista de 100, 110 quilos que tem um índice de gordura corporal baixinho, ele é praticamente uma fornalha. Então, a demanda energética que um organismo desse produz é extremamente alta. Tanto é que eles, basicamente, aí quase todos realizam mais do que 6 refeições por dia, né? Ao passo que se você pegar um fisiculturista aí nível Mr. Olímpia, eles vão fazer aí de 10 a 12 refeições por dia. Por quê? Para manter essa massa corporal que envolve uma demanda energética muito alta. Então todas as vezes aí que eu conseguir melhorar a minha demanda energética, que eu precisar sustentar isso com mais afinco, né? Eu consequentemente vou ter um resultado melhor aí em termos de queima calórica. Por isso que a gente fala que chega num ponto do emagrecimento que para você otimizar e continuar um bom gerenciamento em termos de redução de gordura, você precisa aumentar a massa magra. Para quê? Para gerar demanda energética no teu organismo. E muitas vezes quando a pessoa melhora a massa muscular, e a gente tem diversas estratégias para fazer isso, sinalizando aí diferentes vias metabólicas envolvidas com a síntese de proteína no músculo,
Quando você consegue produzir um resultado melhor em termos de massa corporal, você consegue sustentar melhor a perda de gordura. Por quê? A própria taxa metabólica nos mostra isso. Vem um indivíduo com... a taxa metabólica do indivíduo são 1.700 calorias por dia, o que ele precisa para se manter naquele peso, independente de treino ou de qualquer atividade que ele vai ter. A gente faz uma nova reavaliação do indivíduo 3, 4, 5 meses depois, consegue ver aí que houve um incremento de 2, 3 quilos de massa muscular. Obviamente aquela taxa metabólica ela vai sair desse valor de 1.700 e vai aumentar, né? Então a gente vê que isso por si só já oferece um gerenciamento melhor na questão da queima da gordura, né? Então eu acho que a manutenção da massa magra e a gestão da boa taxa metabólica é também um outro passo fundamental para a gente conseguir uma boa queima de gordura e melhora da composição corporal. Lembrando que composição corporal é relação peso-potência, né? Não basta pensar em massa magra de maneira isolada, não basta pensar em gordura de maneira isolada, não basta pensar em quantidade de líquido em maneira isolada, em peso ósseo, tudo está interligado, tudo tem que ser visto como um conjunto, né? Eu acho que é importante sempre ter essa visão ampla. O Dani está fazendo uma pergunta aqui bem pertinente e é bem comum a gente ouvir esse tipo de pergunta aí. O que eu faço se eu estou pensando em queimar gordura? O melhor é comer de 3 em 3 horas ou o melhor aí é de repente fazer somente as 3 refeições base aí, café, almoço e janta? Ou então é melhor eu estender aí um jejum intermitente? Qual que seria de repente a melhor estratégia para isso, né? Eu acho que a melhor resposta aí, como várias delas em medicina, depende, né? Se você pensar, por exemplo, na questão fisiológica, você vai ver que, por exemplo, o bebê ele chora mais ou menos de 3 em 3 horas para mamar, ou seja, comer de 3 em 3 horas para um recém-nascido é fisiológico, ele não tem noção de horário, ele não sabe as horas, né? Mas ele vai chorar de 3 em 3 horas para mamar. A gente pode propiciar um aumento na taxa metabólica comendo de 3 em 3 horas? Pode, mas isso é extremamente questionável hoje, segundo publicação acadêmica, né? A gente não tem uma associação direta entre comer de 3 em 3 horas e ter o metabolismo mais aumentado por conta dessa estratégia, tá? Já em termos de emagrecimento, a gente tem diversos estudos aí que nos mostram um resultado mais efetivo realizando somente 3 refeições por dia no lugar de comer de 3 em 3 horas. E, em geral, a gente consegue resultados melhores em termos de emagrecimento. Logicamente, nem todos esses estudos tratam da queima de gordura e tratam emagrecimento, pode ser perda inclusive de massa de tecido muscular, né, de tecido ósseo também. Tecido ósseo é um tecido que está em constante transformação, né, perda de líquidos, etc. Uma das coisas que eu acho bacana colocar, não só para as pessoas que estão acompanhando a live aí, mas para os pacientes de maneira geral, é a avaliação desse quesito aí, composição corporal, pelo seguinte: muita gente também se fixa demais na questão do peso na balança, ou até mesmo de uma avaliação de composição corporal, onde fica muito claro ali que a pessoa está muito focada na relação entre massa magra e percentual de gordura. Então, em geral, quando você faz um exame, uma análise de composição corporal, e hoje basicamente isso aí é feito, né, utilizando as balanças de bioimpedância, tem que ter em mente o seguinte, que é o que eu acho que pouca gente se atém, né? Qualquer balança de bioimpedância, e hoje tem balanças de bioimpedâncias caseiras, extremamente acessíveis, qualquer um pode ter em casa, né? A balança ela vai passar uma corrente elétrica de um braço para o outro, de uma perna para outra, né? Se a balança for bivalente, que são os modelos domiciliares, ela vai fazer essa transferência de corrente através dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Basicamente ela vai passar uma corrente elétrica de uma perna para outra. As balanças elas dão um índice que é chamado idade metabólica,
né? O que a gente objetiva? Que a idade metabólica apresentada no resultado de bioimpedância esteja sempre abaixo da idade cronológica do indivíduo, né? Isso se traduz em termos de saúde. Eu nunca quero que o meu paciente, por exemplo, de 40 anos apresente uma idade metabólica de 60, né? Então eu tenho que ter em vista o seguinte: essa corrente elétrica que é transmitida através da bioimpedância, ela funciona basicamente de uma maneira muito simples. Onde eu tenho água e músculo, a corrente elétrica vai ser transmitida com uma velocidade maior. Onde eu tenho gordura corporal no meu corpo, essa corrente elétrica vai passar com mais lentidão, né? Então, se a corrente está passando, por exemplo, muito devagar no meu corpo, o que a balança entende? Que provavelmente a gordura está alta e que o meu metabolismo está lento. Então ela vai jogar a idade metabólica muito para cima da minha cronológica. Isso não é para a gente pegar um resultado desse e ficar esmiuçando essa simples questão. Isso é para nos acender um alerta de que se o metabolismo desse indivíduo provavelmente está lento, o que a gente pode fazer em termos metabólicos para pôr esse metabolismo para funcionar e otimizar de repente não só o bom funcionamento dele, mas como a queima de gordura? E aí a gente vai lá e volta naquele quarteto que foi comentado: testosterona, ferro, tireoide, vitamina D. Vamos começar por esses, vamos ver o que está errado. Entendeu? De repente a gente conserta isso, o metabolismo da pessoa começa a andar e a pessoa por si só ela começa a se motivar, a ter mais disposição, a treinar melhor, começa a redução de peso, né? E de repente num próximo exame de composição corporal a idade metabólica já parece mais baixa, né? É comum pacientes que perdem, por exemplo, 10, 15, 20 quilos, eles começam com uma idade metabólica 10, 15 anos acima da cronológica e depois no final do processo acabam tendo a idade metabólica aí de 4, 5 anos abaixo da cronológica, né? Eu acho que essa é a maior satisfação que a gente pode ter dentro de um processo de emagrecimento, dentro de um processo de gestão de queima de gordura, né? Não só se ater de repente ao percentual de gordura, ao índice de massa magra. Por quê? Porque esses resultados eles também se falseiam. Se você fizer uma análise de composição corporal por dobra cutânea, vai ter uma diferença aí de examinador para examinador, como pega a dobra, o aparelho que usa, né? Então eu acho que assim, existem várias peculiaridades. O exame de bioimpedância, ele deveria, o modo correto de se realizar esse tipo de exame deveria ser realizado com a pessoa no início da manhã, né, estando pelo menos a 8 horas em jejum, com a bexiga vazia, não poderia ter treinado no dia anterior. E assim, a gente sabe que para as nutricionistas, para os médicos em geral, é inviável isso dentro de um consultório. Então, basicamente, o que as pessoas pedem, o que as pessoas solicitam? Fiquem 4 horas em jejum antes de fazer o exame de bioimpedância, né? Só que 4 horas em jejum antes de uma bioimpedância, às vezes é bom para mim, às vezes não é bom para o meu vizinho. Então, vai também, né, da sensibilidade do exame e da resposta de cada indivíduo, né? Por isso que eu acho que a gente tem que analisar, interpretar essas análises de composição corporal com um certo critério, né? O que o exame está querendo falar para mim? Que o meu metabolismo está bom, que o meu metabolismo está ruim, que ele está lento, que eu preciso perder gordura, que eu preciso melhorar a massa magra, e não simplesmente se ater a números, né? Os números eles devem alicerçar a nossa opinião a respeito disso e não servir como para ditar um esquema de tratamento, por exemplo. Não, o tratamento envolve pilares muito maiores do que simplesmente essa questão, né? Então eu acho que bacana a gente ter em vista todas essas questões. Outra questão muito comum que o pessoal sempre aborda é a questão da idade, né? Então é muito comum as pessoas de repente não só relatarem um ganho de peso, principalmente aí hoje a gente tem visto isso por conta do processo de pandemia, mas às vezes as pessoas chegam e falam, junto com o processo de ganho de peso, de gordura corporal, hoje eu também me sinto muito mais indisposto, o sono já não está legal, né? A libido caiu e tal, mas também estou com 50 anos, estou com 60 anos, estou com 70 e aí começa
a atribuir a culpa disso em cima da idade, né? E a gente sabe que não tem nada a ver. Tanto que tem pacientes que a gente lida hoje, amigos que têm 60, 70 anos e que treinam diariamente, que têm a composição corporal com índices baixíssimos de gordura, né, e que são verdadeiros exemplos de vida aí, né, e é o que a gente tem que tomar como base para a gente. Agora, o que acontece? A gente vive num meio extremamente tóxico, extremamente nocivo em termos de alimentação, de poluição, de estresse, de agentes químicos, né? Isso desarranja vitamina, desarranja mineral, desarranja a parte metabólica, né? Eventualmente a gente, como consequência de uma rotina atribuída, a gente deixa de se exercitar, tal. Então, na realidade, tendo em vista um bom funcionamento do organismo, a correção de fatores aí que eventualmente possam se desgastar ou se desarranjar, né? Quer um exemplo simples disso? O colesterol, né? O colesterol, quando ele é produzido em excesso, ele vai invariavelmente cair na luz intestinal, né? E vai banhar toda aquela microbiota que existe ali na região e, por consequência disso, vai inviabilizar a otimização do processo de oxidação de gordura. Então é muito comum quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo com colesterol aumentado, a pessoa pensa, pô, eu vou melhorar a minha dieta, eu vou treinar regularmente, eu vou perder peso para melhorar o colesterol. E a gente fala muitas vezes, não, vamos fazer o contrário. A gente vai melhorar o teu colesterol para propiciar uma facilitação nesse processo de queima de gordura, né? E aí, consequentemente, queimando mais gordura, a pessoa já também se motiva a aderir melhor à dieta, a aderir a uma atividade física, né? Então eu acho que são nuances que eventualmente as pessoas usam a questão da idade para justificar esses desarranjos, essas desordens do organismo, e a gente sabe que a culpa disso não é da idade. Lógico que existe um decréscimo na produção hormonal depois dos 40, 50 anos, né? Existe uma depleção de vitaminas, de minerais, mas isso é muito mais associado ao hábito de vida, né, ou ao contexto de vida ao qual nós estamos inseridos, do que simplesmente a idade, né? Então, dada a o correto manejo dessas questões todas aí, a gente consegue ter um indivíduo bem equilibrado, né, tendo disposição para executar as tarefas do dia a dia aí, e tendo muito mais vontade de fazer uma atividade física, de cuidar da alimentação, né? Então eu acho que acaba agregando todo um conjunto de fatores aí que se positivam aí no intuito de auxiliar esse processo de queima de gordura, né? Eu acho que, bom, basicamente aí todos os tópicos que eram, que a gente tinha a intenção de exemplificar, de colocar aí como forma de discussão, eu acho que de certa maneira foram abordados, né? Algumas estratégias com relação a hábitos de vida, a dieta, ao próprio treinamento físico, a tratamento, né? Acho que a gente conseguiu dar uma passada por todos esses tópicos. Abraço, Marcelo. Agradeço aí todo mundo que esteve com a gente aí durante essa live também. A ideia, lógico, que é sempre levar a discussões de relevância. A gente vai fazer uma próxima live aí falando de questão hormonal e atividade sexual, desempenho, libido, disposição, né? É algo que eu quero trazer também. Até essa questão de emagrecimento com anticoncepcional. Vamos trazer toda essa abordagem aí para a gente discutir também. E queria agradecer mais uma vez aí todo mundo, Caroline, o Pauline, a Adri, obrigado para todo mundo aí, Cristiano. O que ficar de dúvida residual aí pode mandar que a gente vai tentar esclarecer. E vamos lá que a gente vai, se tiver sugestões de live aí para a gente fazer também, pode mandar, que a ideia é a gente ampliar o leque de discussão aí e trazer informação que possa agregar na rotina de cada um aí, que possa trazer mais qualidade de vida para todos vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, boa noite e estamos por aqui. Até a próxima.